Bom dia, irmãos. É sempre bom podermos estudar a palavra do Senhor e digo que é ainda melhor quando temos pessoas para que esse estudo seja coletivo. Então, depois de passar 4 domingos sem a nossa escola dominical, quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia, porque, como disse, nós vamos estudar a palavra do Senhor. E é importante estarmos com a Bíblia em mãos e, se possível, papel para anotações. Isso ajuda também no aprendizado da palavra do Senhor, porque as anotações que fazemos, elas serão úteis, porque nem tudo guardamos na mente, mas podemos recorrer às anotações e assim o ensino da palavra do Senhor continua sendo enriquecido em nossa mente e aplicado em nossa vida. Então, uma vez que você já tem Bíblia em mãos, eu quero orar com você antes de continuarmos com o nosso estudo, até mesmo iniciarmos. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra que abrimos nesta manhã e queremos rogar do Senhor a Tua bênção, a iluminação do Espírito Santo e a instrução do mesmo no tocante à Tua palavra, para que esta palavra estudada nesta manhã possa ser eficaz em nossas vidas e o nome do Senhor Jesus glorificado. Assim oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o tema está aí, de olhos abertos. Nesta manhã, nesse período de aula, quero desenvolver esse assunto com os amados, um assunto que, olhando nas Escrituras, é muito pertinente para a nossa vida cristã, para o nosso tempo de peregrinação aqui neste mundo. Então, de olhos abertos. E vamos lembrar que nosso primeiro ato ao acordar é abrir os olhos, né? Quando nós acordamos, nós abrimos os olhos. Pode acontecer de não termos dormido bem, e quando isso acontece, levantamos e fazemos algumas coisas com os olhos ainda quase que fechados. E por que isto acontece? Porque não dormimos bem, a mente ficou cansada, não descansou o suficiente, então nós acordamos, naquele horário que o despertador toca e nós ainda estamos com os olhos meio que fechados. Outras vezes, além de ficarem abertos, mas a mente continua dormindo. E é fácil nós percebermos isto. Quando acordamos, abrimos os olhos, mas a mente está dizendo assim, fica mais um pouquinho aqui na cama, a gente olha para o travesseiro e quase querendo voltar a atender o convite que a nossa mente está fazendo, mas quando nós olhamos para o relógio, não é possível atender este pedido. E uma vez que os olhos estão abertos e a mente querendo que eles fechem, os resultados de se começar um dia assim não são agradáveis. Por que não são agradáveis? Porque podemos tropeçar, podemos realizar ações trocadas, podemos esquecer o que devemos fazer, também podemos não entender o que as pessoas falam conosco naquele momento. Então, algumas coisas acontecem. Então, não é bom despertar o dia, acordar o dia desta forma. Mas é sempre bom começar o dia com os olhos bem abertos, bem abertos. Isto falando dos olhos materiais, o nosso corpo, a nossa visão,
Mas há outros olhos que precisam ser abertos no início do dia. Há outros olhos. E os olhos que precisam ser abertos no início do dia são os olhos para ver as maravilhas da palavra de Deus. Os olhos para ver a ação de Deus pertinente, constante, eficaz em nossas vidas. Precisamos estar com esses olhos abertos para ver as maravilhas. Se os olhos físicos podem ficar plenamente abertos, com um pouco de água fria no rosto, e você deve lembrar, não é? Eu tenho um episódio que ocorreu comigo na época de seminário que eu julgo interessante e pertinente compartilhar com os irmãos nesse momento. Um dia, na sala de aula, estou ali concentrado, estudando, ouvindo o professor ministrar a aula e, sem perceber, os meus olhos se fecharam. E o professor olhou para mim, ali naquela sala de aula, então ele dirigiu a palavra diretamente a mim, interrompendo a aula. Ele disse o seguinte: irmão Edmilson, aí aquele susto, né, que é de costumeiro, ou comum quando acontece uma coisa assim, e ele disse para mim: olha, ainda está longe do Natal, não quero árvore de Natal em sala de aula, portanto, vá lavar o rosto. E eu achei interessante isso, né, que um pouco de água fria pode despertar. Fiquei todo o tempo de aula restante, e eu acho que eu nem pisquei, quanto mais os olhos se fecharam. Então é importante saber que um pouco de água fria no rosto abre os nossos olhos. No entanto, os olhos espirituais, eles, para serem abertos, precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus está disponível a mim e a você, 24 horas por dia, para estarmos de olhos abertos. Por isso que o salmista nos ensina a pedir no Salmo 119, 18. Abre lá sua Bíblia, no Salmo 119, 18. Ele nos ensina a pedir o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então o salmista está pedindo isso: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E é interessante, meus amados, olhar aquele contexto pelo qual o salmista escreve e aplicar também ao contexto da nossa vida. Nós precisamos diariamente pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para vermos realmente o que Ele tem feito em nossas vidas. E tem feito muito, muito e muito. E nós precisamos estar de olhos abertos para contemplar as maravilhas do Senhor. E por que não dizer também contemplar a sua criação, que é bela, é fantástica, porque ali tem a mão do Deus Criador de todas as coisas. E, meus amados, tem 3 palavrinhas nesse verso, 18 do Salmo 119, desvenda, contempla e maravilhas. Nós vamos ver um pouco dessas 3 palavras nas Escrituras, e depois nós vamos ter um item também que nós vamos analisar e ver alguns motivos pelos quais nós não conseguimos contemplar as maravilhas de Deus em alguns momentos de nossa vida. Então, a primeira palavra aí, como disse, é desvendar. Desvendar foi usado nas Escrituras para referir-se a algumas situações. Por exemplo,
quando alguém contava um segredo para outro. Então ele estava desvendando algo. E em Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro descobre o segredo. Então, quando alguém usava esse ato, quando alguém vivia desta forma, contando algo indevido, então ele estava desvendando um segredo, aquilo que não era para ser contado. Então essa palavra foi aplicada ali em Provérbios para demonstrar quando alguém contava um segredo para outro, né? Ou contava o segredo de outro, na verdade, né? Também para informar as pessoas de uma notícia. Também foi usada essa palavra desvendar. Informar as pessoas de uma notícia. Nós devemos estar lembrados do livro de Esté, né, que ali foram tomadas algumas decisões. O rei Assuero toma algumas decisões e foram escritas cartas e enviadas essas cartas com o traslado do decreto para que se programasse a lei. Então essa palavra também aparece no livro de Esté, capítulo 3. Aparece também na ação de Deus em revelar aos homens. Então Deus faz revelações ou fez revelações aos homens, e assim foi usado também esta palavra. Por exemplo, em Gênesis 35:7, e edificou um altar em Betel, porque ali Deus se lhe revelou. Então Deus se revelando aos homens, e aparece essa palavra em Gênesis 35:7. Aparece também a mesma palavra em Amós, capítulo 3, verso 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Entende? Como essa palavra foi aplicada, e peguei aqui apenas 3 exemplos. Poderia pegar outros nas Escrituras, mas entendo que 3 no momento é o suficiente para termos em mente o significado, como esta palavra foi usada nas Escrituras. Por isso que no Salmo 119 é pedido que Deus desvende os nossos olhos e mostre sua revelação a nós. E toda e qualquer revelação de Deus para nós, nos dias de hoje, é aqui nas Escrituras. Estão todas aqui, e nós precisamos fazer como o salmista, pedir que Deus abra os nossos olhos e nos mostre sua revelação a nós, através da sua palavra que está escrita, e temos esta palavra em mãos. Também podemos dizer que o pedido do salmista, além de pedir que o Senhor mostre sua revelação, também podemos dizer que ele disse: conte-nos abertamente a sua verdade. A verdade está aqui na palavra de Deus, e nós precisamos entender e seguir o ensinamento que Jesus nos deixou, que Ele é a verdade. E com qual propósito de pedir para Deus abrir os nossos olhos, assim como o salmista fez? Com qual propósito você deve pedir? Para contemplar as maravilhas de Deus. Que isto nos leva à segunda palavra, aí no Salmo 119, 18, mas eu quero convidar você a abrir as Escrituras em Salmo 40, verso 5. Contemplar as maravilhas de Deus. Por quê? Porque esta palavra, contemplar,
além de indicar o ato físico de ver, inclui o observar com interesse. Observar, contemplar de modo atento, procurando ver o que numa olhada superficial não é percebido. Por isso que o salmista está dizendo, para contemplar. Então eu preciso estar atento, observar, ter interesse no meu olhar para perceber aquilo que em olhar superficial eu não vejo. Meus amados, assim como o salmista está pedindo que Deus abra os seus olhos para que ele possa contemplar com atenção, com apreço, e venha valorizar e obedecer a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer diariamente. Pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para as coisas espirituais. Amados, as coisas materiais têm tomado o lugar nos nossos olhos das coisas espirituais por muitas vezes, por várias e várias vezes. Nós focamos mais no que é terreno, no que é material, do que naquilo que de fato é espiritual. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, abre, Senhor, os meus olhos. E no Salmo 40, verso 5, diz, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Então, nós precisamos contemplar as maravilhas de Deus. Devemos contemplar com apreço, valorizar em obediência à sua palavra. Porque no mesmo salmo ainda tem a palavra maravilhas, que é uma palavra que, de maneira predominante, refere-se aos atos de Deus, sejam os cósmicos ou os históricos, mas também indica algo que está além da capacidade humana. Então, continue comigo no Salmo 40, verso 5, que ele diz, são muitas as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Percebe as maravilhas de Deus na sua vida? Você está de olhos abertos, contemplando a ação de Deus em sua vida, o agir de Deus constantemente na sua vida. Você consegue enumerar quantas maravilhas Deus realizou em sua vida até aqui? Possivelmente não, mas você precisa estar de olhos abertos para ver a ação de Deus na sua vida e a maneira como Ele tem agido diariamente com você. Então, fique de olhos abertos. Meus amados, a palavra de Deus contém as maravilhas de Deus. Essa palavra é uma maravilha de Deus para nós. Ela relata a criação. Basta olhar o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele passa a narrar de uma forma maravilhosa toda a criação. Ele foi falando, haja luz, houve luz, e a terra
mantimento, árvores frutíferas, e foi acontecendo. E mais tarde, Deus cria o homem do pó da terra, de algo que ele já havia criado. E nós vemos essa maravilha, ou essas maravilhas, registrada nas Escrituras. Nós vemos a ação maravilhosa de Deus em formar o seu povo a partir de Abraão. E esse povo fica no Egito como escravo, e Deus tira esse povo do Egito com braço forte. Deus guia esse povo pelo deserto até a terra prometida. Quantas maravilhas nós lemos naquele período de 40 anos em que o povo ficou no deserto. Essa palavra está cheia de maravilhas. E não termina aí, meus irmãos. Por que não falar da igreja, a primeira a vinda de Cristo a este mundo para formar a sua igreja? Cristo veio a este mundo, deu a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai. Tudo isto narrado nas Escrituras. A formação da igreja, Atos capítulo 2. As cartas de Paulo, destinadas às igrejas, e nós vemos toda esta maravilha. A palavra de Deus é maravilhosa. E para nós, igreja, outra maravilha que essa palavra traz para nós é o arrebatamento. A qualquer momento deixaremos este corpo, a qualquer momento deixaremos este mundo, a qualquer momento estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhas que estão registradas na palavra do Senhor. Meus amados, muitas vezes nós vivemos ou passamos por locais belíssimos, mas a pressa, a preocupação e as distrações nos impedem de ver as belezas daquela paisagem ou daquele lugar. Sim, também pode acontecer no tocante às Escrituras. A pressa, a preocupação, a distração, tirar dos nossos olhos a condição de ver as maravilhas que estão registradas neste livro. Pense que esta palavra está cheia de maravilhas, mas quantas vezes a lemos? A Bíblia está cheia de maravilhas, mas quantas vezes lemos a palavra do Senhor? Quantas vezes a ouvimos, nos colocamos à disposição para ouvir a palavra do Senhor? E por causa de não nos colocarmos ainda mais à disposição para ler e ouvir esta palavra, é que nós não vemos, não percebemos essas maravilhas. E a Bíblia, para alguns, é como se fosse mais um livro. É como se fosse mais um livro, mais uma leitura, mais uma informação
entre muitas. Para alguns, a Bíblia é assim. Mas é interessante que nós precisamos estar pedindo ao Senhor para abrir os nossos olhos, para vermos essa maravilha, porque olha o que diz em 1 Coríntios 2:9. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, por isso, precisamos estar pedindo a Deus para abrir os nossos olhos, porque os olhos comuns não conseguem ver essas maravilhas que Deus tem preparado para o seu povo. Os olhos comuns não conseguem ver essas maravilhas. Por isso precisamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos e dedicar tempo para ler este livro, para ouvir quando este livro é aberto e ensinado. Nós estamos no início do ano, terceiro domingo do mês de janeiro. Posso crer que muitos que me ouvem nesta manhã já planejou a sua leitura anual, ou está dando continuidade à sua leitura que iniciou anteriormente. Siga firme. Não deixe que a leitura da palavra do Senhor se perca pelo caminho. Não permita que outras coisas tomem o lugar na leitura da palavra do Senhor. Não permita isto. Esteja atento. Esteja a cada momento, a cada dia, procurando se deliciar com as Escrituras, porque são maravilhosas. Tem missionários que fazem parte do nosso quadro de promessa de fé, e eles mandam no grupo ou individualmente, no particular, eles desafiam as pessoas, leem a Bíblia. Estão começando a vida cristã, mas precisam ler a Bíblia. Como aquele que já tem maior tempo de vida cristã, também precisa ler a Bíblia. E eles fazem concurso, começando em janeiro até o final do ano. Aqueles que leem a Bíblia durante o ano ganham um prêmio, ganham um certificado. E, de repente, para você, uma coisa desse tipo possa soar insignificante, mas para aqueles irmãos que terminam a leitura da Bíblia dentro de um ano, eles ficam maravilhados. Ganhei um certificado. Olha, concluí o meu propósito, concluí aquilo que planejei. E com certeza eles dão graças e glórias ao Senhor. É um método que os missionários encontraram para incentivar pessoas a lerem a Bíblia. Irmão, eu não sei qual método você usa. Se para ler a Bíblia toda em um ano,
para ler a Bíblia toda em 2 anos, para ler a Bíblia toda em 3 anos, para ler toda a Bíblia em 5 anos. Eu não sei qual plano você tem estabelecido, mas a minha recomendação para você é: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Este livro é para ser lido. E lendo este livro, nós vamos nos deliciar, vamos nos deleitar nas maravilhas que o Senhor fez. Então, leia este livro. Não tenha como se fosse mais um livro, não tenha como se fosse mais uma leitura, e também não tenha como se fosse mais uma informação. Tenha como a palavra de Deus. Lembre que Jesus disse no Evangelho de João: examinai as Escrituras. E nós precisamos ler este livro, precisamos examinar, precisamos crescer no conhecimento do nosso Deus, assim como o apóstolo Pedro colocou em sua 2ª carta: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é a fonte para esse crescimento? As Escrituras. É a fonte para o crescimento no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este livro é a fonte que nós vamos nos santificando a cada dia mais. Porque lemos este livro, e quanto mais nós lermos este livro, mais parecido com Jesus ficaremos. Leia as Escrituras, peça a Deus que abra os seus olhos, porque os olhos comuns não conseguem ver as maravilhas de Deus, não conseguem entender aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E nós vamos ver ainda que nossos olhos estão vendados. E por que os nossos olhos estão vendados? Alistei tão somente 5 itens. Claro, poderíamos ter aqui uma lista muito maior do que 5 itens, mas entendemos que 5 itens serão suficientes para entendermos e nos colocarmos à disposição do Senhor para que Ele abra os nossos olhos. Então, primeira coisa que veda os nossos olhos é a rejeição à palavra. Meus amados, a rejeição a esta palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é uma razão pela qual nós não temos os nossos olhos abertos constantemente para as coisas espirituais. É a rejeição a esta palavra. Quando falo em rejeição a esta palavra, não estou dizendo que você não tem esta palavra como palavra de Deus, mas penso que a maneira como você valoriza esta palavra, a maneira como você aceita esta palavra em tudo aquilo que ela diz. É interessante que o profeta Jeremias narra um quadro interessante, que as pessoas estavam buscando a Deus,
que as pessoas estavam indo nos lugares de adoração, mas eles não estavam aceitando o que a palavra dizia. Então, Deus fala através do profeta Jeremias àquele povo desta forma. Então Deus diz: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Em outras palavras, não obedeceremos, não faremos o que o Senhor está dizendo na sua palavra. Então nós precisamos estar de olhos abertos, porque a rejeição à palavra veda os nossos olhos. Infelizmente, nós, por alguma razão, em algum momento, não aceitamos a palavra como ela nos instrui. E precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Uma segunda coisa que veda os nossos olhos à palavra é a dureza de coração. É interessante observar isto, que a dureza de coração veda os nossos olhos e nos impedem de ver as maravilhas de Deus. Jesus, falando do fermento dos fariseus, no livro de Marcos, capítulo 8, ele já havia feito a multiplicação dos pães e tudo, os discípulos já tinham visto aquilo, e Jesus está ensinando a eles sobre o fermento dos fariseus, o falso ensino. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Porque não temos pão é que Jesus está falando de fermento. E Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Interessante, né? Jesus faz essas observações aos seus discípulos, porque ele estava ensinando sobre o fermento dos fariseus, o falso ensino, a falsa doutrina. E eles estavam dizendo: olha, isso é porque não temos trazido pão. Eu lembro de uma pessoa que eu achei interessante a postura dela. Chegou alguém e disse para ela: olha, eu frequento esta igreja há muitos anos. Há muitos anos eu frequento esta igreja. Mas eu visitei uma outra igreja. Isso aconteceu em Feira de Santana, Bahia. Mas eu visitei uma outra igreja. E eu tive o privilégio ali de assistir uma aula de escola dominical e um culto à noite. E eu nunca aprendi tanto na minha vida, ou seja, eu nunca aprendi tanto durante todo esse tempo que estou aqui na igreja. E a outra pessoa que ouviu aquilo disse para ela: você pode me ouvir? E ela disse: claro, estamos conversando, eu posso te ouvir.
Tá certo. Você ouviu lá o quê? A palavra de Deus? Eu ouvi a palavra de Deus. Quem estava ensinando lá eram homens que Deus o levantaram ou o levantou para isto? Ela disse sim, sim. Um homem ensinando, um pastor ensinando. Então ela disse o seguinte: aqui na nossa igreja, o pastor ensina o quê? Ele disse Bíblia. E o pastor aqui da nossa igreja que ensina a Bíblia é homem igual qualquer outro pastor? Ele disse é. Então ela disse: o seu coração é duro. O seu coração é duro. Você não tem colocado o seu coração à disposição para entender a palavra de Deus. E por você ter o coração duro para com as Escrituras, se amanhã você visitar outra igreja, você vai falar a mesma coisa. O que você precisa é deixar Deus trabalhar em seu coração. Assim, como os discípulos tinham um coração duro, assim também é o seu coração. E a minha oração quanto a você é que Deus trabalhe no seu coração. Irmãos, eu achei isto muito interessante. Eu tive o privilégio de ouvir aquilo. Ao invés da pessoa defender ou qualquer coisa deste ponto, ela apontou o problema daquela pessoa e se colocou à disposição para orar. Eu vou orar por você. Então, de fato, a dureza de coração impede compreendermos e vermos as maravilhas que Deus tem feito. Foi assim com o povo quando saiu do Egito. Eles saem do Egito, Deus abre o mar vermelho e eles passam a pé enxuto. Do outro lado, eles cantam, eles celebram, eles se alegram. Mas daí a pouco Moisés vai para o monte. E Moisés demora no monte. O que é que eles fazem? Com o coração duro, vamos fazer uma imagem, porque aquele Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele e por onde ele está. Ele foi para o monte, mas não voltou mais, então vamos fazer aqui uma imagem, coração endurecido. Uma terceira razão que veda os nossos olhos para vermos a maravilha de Deus é a ansiedade. Às vezes nós ficamos tão ansiosos que nós não conseguimos ver as maravilhas do Senhor. Não conseguimos. Por quê? Porque ficamos ansiosos. E Jesus nos ensinou: não andeis ansiosos. Paulo nos ensinou: não andeis ansiosos. E Pedro nos ensinou: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, não permita que a ansiedade vede os seus olhos para ver as maravilhas do Senhor. Toda e qualquer ansiedade que você tiver, lance aos pés do Senhor em oração. Nós começamos o ano de 2021. Quantos planos! Talvez o seu coração esteja cheio de planos. E isso é bom. Mas coloque esses planos diante do Senhor e peça ao Senhor que esses planos não te causem ansiedade. Tome cuidado. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
o nosso Senhor, o nosso Deus, pode e fará muito mais do que nós pensamos, muito mais. Então não fique ansioso, deixe tudo nas mãos dele, porque ele tem cuidado de você. Uma quarta razão que veda aos nossos olhos é a falta de percepção. Falta de percepção. Percepção de que, além da realidade visível deste mundo, há uma invisível e mais importante, a esperança. Meus irmãos, nós precisamos ter percepção quanto à esperança. Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 24 e 25, o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Esperança de que um dia nós deixaremos esse corpo, que um dia este corpo será transformado, teremos um corpo glorificado. Fomos salvos na esperança de que Jesus é o nosso Salvador e estaremos com Ele para sempre, por toda a eternidade. Na esperança fomos salvos. Eu sei que todos nós, e por que não dizer o mundo inteiro, diante do quadro em que vivemos, está esperançoso quanto a uma vacina. E já tem países administrando esta vacina. Meus irmãos, mas a vacina não pode ser sua esperança maior, ainda que você a espera. Ela não pode ser a sua esperança maior. Sua esperança maior é Cristo. A sua vida precisa estar fundamentada nesta esperança, Cristo Jesus. E aí olha o que o texto diz. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Depois que você tomar a vacina contra o Covid-19, primeira e segunda dose, você não vai mais esperar por vacina. Passou, você viu, então você não espera mais. Mas o verso 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E é isso, irmãos. Nós aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí sim, há esperança. E nós devemos ter esta esperança com paciência, porque o dia chegará. Então, precisamos ter essa percepção de que, além da realidade visível deste mundo, há uma invisível e mais importante, a esperança. E nós somos instruídos pela palavra quanto à esperança, que é uma maravilha que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá. E quinta e última razão que veda aos nossos olhos, a falta de diligência em desenvolver o caráter
cristão. Falta de diligência em desenvolver o caráter cristão. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versos 5 a 8. E esse texto, Pedro está falando de crescimento, desenvolvimento da fé. Diz assim o texto: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Pedro está dizendo que nós precisamos realmente de diligência para desenvolver o nosso caráter cristão. E, por isso, nós precisamos fazer como o salmista, pedir que Deus desvende os nossos olhos, que Deus abra os nossos olhos, desvenda os meus olhos. Essa deve ser a sua oração, essa deve ser a minha oração, que Deus realmente abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas de Deus, não só na criação, mas na nossa vida também. E quero terminar dizendo: nossos olhos são de extrema importância. Os nossos olhos são de extrema importância. Comece o dia de olhos abertos para ver as maravilhas que Deus reservou, preparou para você. Comece o dia de olhos abertos. Comece o dia buscando as coisas celestiais, focando nas coisas eternas. E com a graça de Deus, você vai poder ver as maravilhas que Deus reservou ou preparou para você. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versos 15 a 18. Vamos ler esses versos e logo após a leitura nós vamos orar e encerrar a nossa escola dominical nesta manhã. Então, Efésios, capítulo 1, versos 15 a 18. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meus irmãos,
Esta também é minha oração por cada um de vós. Que Deus encha o seu coração de entendimento, que você tenha os olhos abertos para saber qual é a esperança em Cristo Jesus, e que assim o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conceda a cada um de vós espírito de sabedoria e possam ver as maravilhas que Deus preparou para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde juntamente com toda a sua família. E quero dizer que daqui a pouco nós teremos o nosso culto aqui na igreja, culto presencial, e você que não virá, que você continue conosco, mesmo aí da sua casa, porque celebraremos o nome do nosso Deus logo mais às 11 horas. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra que abrimos nesta manhã de domingo. Queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Mas também queremos pedir que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Obrigado, Pai, pela salvação que temos em Cristo, e ajuda-nos a sermos gratos diariamente pelo Cordeiro Pascal que foi morto para a nossa justificação. Obrigado, Pai, por nos guardar dia após dia. Obrigado, Pai, por suprir as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por ser o Deus que o Senhor é para conosco. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Então, obrigado por esse tempo de estarmos juntos. Mais uma vez, que o Senhor te abençoe e te guarde. E até às 11 horas, onde juntos celebraremos culto ao nosso Deus. Deus te abençoe.